Agora tá gravando. Obrigada, Crislane. Então, eu vou voltar aqui, então. Essa disciplina é Arte e Cultura, né? A aula 1 dessa disciplina. E obrigada. Tá muito calor em Curitiba, eu tô zonza. Olha que eu sou carioca, mas eu tô sofrendo com calor. E aqui é bem quente. É, então, a primeira conceituação que nosso livro-texto traz sobre cultura, é que a cultura vista como uma construção histórica, né? Então, historicamente, a cultura se constrói, se cria seus alicerces e seus fundamentos que justificam a sua existência. A identidade cultural é como você se define como pessoa, a sua dignidade, como você é dentro daquela determinada cultura. E a diversidade cultural é permitir que cada um tenha o direito a ter a sua identidade respeitada e valorizada, né? Um instantinho que eu voltei aqui para passar o slide. Isso aqui. Uhum. Então, o nosso livro-texto traz ainda essa diferenciação, que ela é bem importante, provavelmente pode aparecer na parada para a prática, alguma questão pode vir com essa proposta de diferenciar o patrimônio cultural entre material e imaterial. Então, essa diferenciação é a cultura material, né? Seriam os imóveis, as cidades históricas, os sítios arqueológicos e paisagísticos, como, por exemplo, no Paraná a gente tem a Vila Velha, né? Um sítio arqueológico, e bens individuais também, são e cultura material imóveis. E tem a cultura material que é móvel, né? Que são coleções arqueológicas, por exemplo, no Museu do Índio, né? Você tem vários achados arqueológicos, então os acervos museológicos que você encontra nos museus, os documentos, os livros, os arquivos, vídeos, né? Fotos e até mesmo filmes, né? Principalmente aqueles filmes antigos, né? De Super 8, então são considerados patrimônio cultural material. E nós temos também o patrimônio cultural imaterial, que são as práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer. Então, o artesanato, por exemplo, as rendas. Tá todo mundo com áudio baixo? Todo mundo com áudio baixo. Eu estou aqui com o áudio no máximo. Deixa eu tentar aqui mais um pouco. Tá muito baixo o áudio? Muito, muito, muito. Se você mexer em mais alguma coisa aqui para aumentar. Isso. Agora voltou, espero que seja melhor. Vamos lá, então. Então, imaterial. Então, são saberes, ofícios e modos de fazer. Né? Artesanato, por exemplo, até barreado, né? Tudo isso é patrimônio cultural imaterial. As celebrações, né? As festas de reis, festa de São João, todos esses são patrimônios culturais imateriais. E também formas de expressão cênicas, né? O teatro, formas de expressão plástica, que a gente vai encontrar nas artes visuais, músicas, né? Em canções, em músicas típicas, né? Quando a gente vai, por exemplo, em algumas cidades do interior, a gente encontra, né, manifestações específicas daquela cultura local, né, musicais. E pode ser também forma de expressão lúdica, né, relacionadas à espiritualidade, ao sonho. E as brincadeiras, né, também que são consideradas patrimônio cultural. Por exemplo, Atirei Pau no Gato, é um patrimônio cultural e imaterial. E lugares também, como mercados, feiras e santuários, né, que abrigam as práticas culturais coletivas. Então, essa seria a diferenciação entre patrimônio cultural material e patrimônio cultural imaterial.
Essa diferenciação é bem importante, porque ela pode aparecer em diversos momentos nas avaliações, tá? Então, outros exemplos aqui, por exemplo. Eu peguei dois exemplos bem longe da gente aqui da África, que a gente conhece muito pouco sobre a cultura da África. Né? Então, temos aqui o patrimônio cultural material, essas igrejas de pedra de Lalibela, na Etiópia, que chegam até. Ah, que bom, Dayana, ótimo. Que chegam até 10 metros de altura. Essas 11 igrejas que tem lá na Etiópia foram esculpidas nas rochas, tá? E até hoje ela está lá e são celebradas de missas. Né? Até que alguma guerra não se aproxime lá, por enquanto está tudo lá há 800 anos. Beth Georges, que é a igreja de São Jorge, que está em melhor estado de conservação. Então, se alguém for passear na Etiópia, pode conhecer as igrejas de pedra de Lalibela. E o patrimônio cultural imaterial, que tem um instrumento precursor do xilofone, que é o balafon, que é comum no Mali e em Burkina Faso, na África. Burkina Faso é um país, um dos poucos países da África que não tem acesso ao mar, e tem uma cultura muito própria, muito interessante. E esse instrumento aí, o balafon, vem dessa região, porque na verdade Mali e Burkina Faso eram a mesma região, e com as guerras de colonização, fim da colonização, elas se dividem em dois países, mas são identidades culturais muito parecidas àquelas de quem nasce no Mali e quem nasce em Burkina Faso, ambos colonizados pelos franceses. Então, identidade cultural, vamos relembrar aqui, ó, identidade cultural. É como um indivíduo ou um grupo se reconhece, as relações sociais e patrimônios compartilhados, né, e os valores. Multiculturalismo é o fenômeno que estabelece coexistência de várias culturas em um mesmo espaço territorial e nacional. Então, tem cidades que são mais multiculturais que outras, né? São Paulo é uma cidade muito multicultural, onde você vai encontrar todos os tipos de brasileiros, além de muitos estrangeiros. Então, ela se tornou, por isso, uma cidade multicultural. Por quê? Porque várias culturas coexistem no mesmo espaço. Miscigenação. Miscigenação é a mistura de várias etnias na constituição de um povo, né? De como esse povo se identifica com a sua com suas várias origens étnicas, né? Então isso seria miscigenação. O Brasil é um país de muita miscigenação. A diferença, por exemplo, da Noruega, que é um país com pouca miscigenação, basicamente ariana. A diversidade cultural. São aspectos que representam particularmente as diferentes culturas, como a linguagem, as tradições, a culinária, a religião e os costumes. E, por fim, a pluralidade cultural. Essa pluralidade cultural, ela é a diversidade de coisas ou pessoas. Então, a pluralidade é a coexistência, como no multiculturalismo, né? Que permite a coexistência de várias culturas. Na pluralidade que tem uma diversidade, né? Cultural, que faz parte do multiculturalismo. Na verdade, todos esses conceitos, todos esses termos, eles dialogam entre si, né? Não são estanques. E aí a gente tem alguns outros termos que são importantes de serem conhecidos. Um é o etnocentrismo, que é um referencial único de interpretação de mundo, né? Sobre a sua própria cultura ou uma cultura específica de uma etnia, e acontece muitas vezes no etnocentrismo, da pessoa que é daquela etnia se considerar superior a outras etnias, ou diferente, ou especial, enfim, a valorização, né, de uma etnia é o etnocentrismo. O eurocentrismo é esse etnocentrismo europeu, né? Que é esse olhar etnocêntrico do povo europeu para com todos os demais. Muito, um argumento, uma discussão que ainda se faz muito na Europa, esse de considerar a cultura europeia superior às outras. Isso seria o eurocentrismo. O antropocentrismo é o conceito que significa colocar o homem como centro da explicação. Então, né, o homem como centro de toda a reflexão sobre a existência é o antropocentrismo. Enquanto o teocentrismo significa colocar Deus no centro das explicações do mundo. E nós temos também outro termo que aparece no nosso livro, que é o classicismo, que é a tendência literária também, que é conhecida como quinhentismo, principalmente na Itália, chamam de Cinquecento, que esses conceitos de teocentrismo, que são anterior, né,
o classicismo, ele fica justamente ali no meio do caminho entre o teocentrismo, que vem da Idade Média, e o antropocentrismo, que virá com o Renascimento. Então, meio que é uma divisão ali cultural que muda a perspectiva de considerar as transformações e as explicações sobre o mundo. Então vamos lá, cultura popular, né? E o livro traz uma reflexão bem interessante sobre a gente não hierarquizar, né, cultura de elite ou cultura popular. Toda cultura tem o seu valor, toda cultura ela identifica uma etnia, uma manifestação artística, uma ocupação, enfim, toda cultura, ela desde que tenha uma verdade nela, né, que seja uma verdade interna, não um bem de consumo, mas uma representação, né, de um povo, de uma sociedade, ela tem o seu valor e não tem hierarquia entre as culturas. Então, cultura popular são conhecimentos, práticas e costumes de um povo, né? A cultura deve ser entendida como um modo de vida, independentemente do tipo de manifestação ou público a que pertence. Então, eu trouxe ali uma imagem antiga de escravos, né? Jogando capoeira, índios fazendo uma celebração. Essa é a cultura que representa essas etnias, esses povos, essas fases históricas, e que têm o mesmo valor que qualquer outra manifestação artística. Então, cultura popular. Todas essas expressões materiais e imateriais não devem ser hierarquizadas, né? Todas as expressões têm suas riquezas. Então, cultura, cultivo de ideias. O termo cultura possui vários empregos, né? Mas apenas um deles se aplica realmente ao contexto artístico. A palavra cultura tem origem no latim colere, que significa cultivar, no sentido de cultivo da terra. O termo cultura deixou de significar apenas cultivo, literalmente, e passou a representar também aprimoramento intelectual. Por quê? Porque se desenvolveu esse termo para o cultivo de ideias. Então, aí vem a ideia de cultura, é um cultivo de ideias. O conceito de cultura é amplo e importante para o entendimento de diferentes aspectos da vida. Tá. Então, nós vamos ter agora algumas manifestações artísticas, tá? Para refletir um pouco sobre elas. Então, a gente tem a fotografia, né? Que é um registro da realidade sob o olhar do artista e é considerado uma arte. Nós temos aqui uma foto de Sebastião Salgado, com esses homens trabalhando com o petróleo na hora que jorra, né? Então, tem uma plasticidade, uma beleza e é um olhar. A fotografia artística, ela representa a realidade sob o olhar de uma pessoa, né? Então, com uma ideia, com uma verdade poética que está por trás dessa imagem. Então, a fotografia, ela pode expressar sentimentos, além de registrar fotos. E também pode expressar modos de pensar e de agir, tá? Então, a fotografia, e assim como o cinema, eles levantou muito a questão sobre a relação entre ciência e arte, né? A arte, ela promove o conhecimento, seja para quem cria ou para quem aprecia. E por isso não deve haver entre ciência e arte, porque ciência é o quê? O aprofundamento do conhecimento, né? As interrogações sobre o conhecimento. Então, quando analisamos uma obra de arte, entramos em contato com outros tempos, outros espaços, outras formas de organização cultural, social e econômica. Mas como é um ponto de vista, né, de quem cria, às vezes não representa a realidade para todo mundo, né? Então, por isso que sempre o artista ele tem a sua liberdade criativa. Não necessariamente ele precisa representar a realidade, né? Ele vai representar, ele vai expressar a forma como ele vê aquela realidade, né? Por isso que é muito difícil encontrar um consenso sobre o que é arte, uma definição de arte, né? Mas o que nós sabemos é que ela faz parte da natureza humana e na legislação brasileira a arte faz parte do currículo para quem vai trabalhar com educação. Aí a gente tem uma outra reflexão aqui que é sobre arte e consumo.
Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Podem escrever aí, eu vou tentando responder à medida que eu vou apresentando os slides, tá bom? Então, o mercado, ele exerce uma influência muito grande, né, na produção dos produtos. E essa foi uma grande discussão sobre a indústria cultural, se seria cultura ou não, né? O que a indústria cultural produz em larga escala, né? Por quê? Porque, na verdade, muitas vezes esses produtos eles estão mais voltados a entretenimento e não tanto a reflexão, né, a pensamento. O mercado editorial, a produção cinematográfica e os programas de rádio e TV, eles vão se mostrando altamente conectados justamente com essa questão comercial, ou seja, a questão de fazer arte, sim, mas fazer arte de entretenimento, né, com uma visão comercial, ou seja, ter lucro com aquela arte. Que a gente pense, por exemplo, que Michelangelo não estava preocupado com a venda das suas esculturas, né, ou de ter dinheiro com suas pinturas, com todo o seu trabalho. Obviamente, todo artista ele precisa sobreviver, comer, então sempre tem uma preocupação com o retorno financeiro. Porém, com a indústria cultural e a produção em larga escala tanto de bens de consumo quanto de bens de entretenimento, essa virou uma questão muito importante para a teoria da arte, discutir se a produção da indústria cultural é considerada arte quando nós não conseguimos identificar, então, o quê? Uma verdade poética, né? Quando talvez aquele produto seja simplesmente para obter lucro, sim, vem um questionamento da teoria da arte sobre se aquilo realmente é arte. Né? Enquanto se, mesmo que tenha lucro, mesmo que tenha uma visão comercial, mas propõe uma reflexão, um pensamento, tendemos a ver aquilo, sim, mesmo que seja um produto da indústria cultural, é uma expressão artística, né? Uma expressão de uma verdade de um artista, de vários artistas envolvidos naquela produção. Então, os meios de comunicação, eles têm influência sobre os indivíduos e o que é apresentado como moda e tendência tende a homogeneizar e não a reforçar características individuais. Isso é uma questão muito importante, principalmente nessa época de redes sociais, que é essa ideia de homogeneização, né? A gente esquecer um pouco nossas individualidades, nossa identidade cultural, para então encontrar um lugar em que nós possamos fazer parte de uma coletividade, de um grupo, né, uma globalização, em que a gente sinta parte de uma manifestação cultural, muitas vezes deixando de lado a nossa. Hoje, por exemplo, saiu uma matéria muito interessante no G1 sobre uma pesquisa do Ministério Público levantando que existem 630 mil famílias, mais ou menos isso, famílias que se identificam como de famílias tradicionais brasileiras, ou seja, quilombolas, de comunidades que se consideram originárias do país, não só os índios, mas todas essas comunidades ribeirinhas, quilombolas, algumas comunidades que não são indígenas, mas vivem um pouco afastadas do meio urbano e que se caracterizam um pouco como famílias de origem tradicional brasileira. Então, perder... Sim, são uma representação artística, toda a produção, toda expressão artística, não importa se é realizada por uma criança, por um adulto, ou por alguém famoso, sempre é uma representação artística. O valor que é dado a essa representação que está condicionado um pouco a essas questões de consumo. Né? Então, obviamente, tem métricas, formas de medir, né, a importância de algumas obras, tanto no cinema, quanto nas artes plásticas, quanto no teatro, na dança. Então, tem profissionais, obviamente, que têm um valor de mercado maior, se você for comparar, por exemplo, com uma dança apresentada por uma turma de 7ª série de uma escola da periferia do Ceará. Né? Então, mas todos são representações artísticas. E a gente não deve hierarquizar. Obviamente, numa sociedade de consumo,
né? Existem diferenças de quanto você pode ganhar com aquela representação artística, aquela expressão. Mas todas são representações artísticas e expressões individuais de arte. Então, agora eu queria falar um pouco, justamente entrando por essa pergunta, né, da colega, sobre o valor que a gente vai dar, né, à representação artística dos nossos alunos, nossas crianças. Né? A criança, no estudo do grafismo infantil, é muito interessante porque ela reconstrói a história, né, da escrita, do desenho, da grafia. Né? Ela começa com um rabisco, que é aquela coisa, né, só de ocupar espaço, para depois tentar fechar o círculo, que ela encontrar a individualidade dela, e depois ela vai querer fazer, né, os irradiantes, o sol, né, as coisas que vão se amplificando, e aí, então, para se encontrar o seu lugar no mundo, no ambiente. Então, a arte-educação é muito importante não só em relação ao desenho, mas em toda a representação artística, seja corporal, por meio das representações. Então, quando a criança ela brinca com os bonequinhos, com a bonequinha dela, né, que ela faz aquele teatrinho, né, com os seus brinquedos, ou se ela dança, né, demonstrando um prazer, né, em estar usando o seu próprio corpo para exprimir um sentimento, uma alegria, um ritmo. Enfim, existem várias linguagens e todas elas fazem parte da arte-educação, não somente as expressões visuais e gráficas, mas todas as linguagens artísticas. Então, ao trabalhar com arte, a aprendizagem ela estimula a observação, a imaginação, a memória e amplia o potencial para estabelecer relações entre o que é objetivo e o que é subjetivo. As atividades artísticas elas são esse espaço de interação entre o objeto do conhecimento e o seu contexto, as partes e o todo, todos e as partes entre si. Enfim, as atividades artísticas elas são essa grande possibilidade de liberdade e de criatividade e uma possibilidade única de exercer curiosidade. E ela pode ser aplicada, a arte-educação, não somente nas aulas de arte, mas em qualquer conhecimento. Né? E a gente volta para Edgar Morin, quando ele fala, né, sobre a educação do futuro e a teoria da complexidade, os 7 saberes necessários para a educação do futuro. Ele está falando muito dessa possibilidade de várias inteligências, né? Várias possibilidades do ser humano e se dialogarem entre si. Então, que a arte dialogue com a ciência. Né, que a arte possa conseguir explicar conceitos da geografia, da história, né, que eles possam trabalhar em conjunto. A arte é muito importante justamente para a gente retornar a questão da diversidade cultural, porque elas são uma porta aberta, né, para trabalhar questões como a diversidade, que não está presente apenas nos aspectos ecológicos, culturais e sociais do ser humano, mas em todas as expressões do comportamento humano. Através da arte, a gente consegue reduzir a nossa ignorância em relação à cultura do outro e a incompreensão sobre os valores do outro. A arte, ela nos ajuda a compreender o outro. E aí a gente está falando de um dos saberes de Morin, né, um dos 7 saberes que são necessários para a educação do futuro, que é essa compreensão do outro. E a arte é respeitar a manifestação artística, a cultura do outro, nos ajuda muito a compreender o outro. Né? Então, aprender em conjunto texto e contexto, né, onde está inserido aquele produto cultural, o ser, né, o próprio indivíduo e o seu meio ambiente, o local que é próprio, que é o meu bairro, e o global, que é o meu estado, o meu país, o meu continente, o meu planeta, né? E aí o Morin vai falar da era planetária, e como nós devemos, como educadores, estarmos imbuídos desse sentimento, né, de cidadão planetário. O multidimensional, que existem várias dimensões de compreensão do conhecimento, do saber, não existe uma verdade absoluta, na verdade ela é multidimensional, e aí a gente vai para a questão, né, até um pouco das notícias, que a gente chama de notícias falsas hoje, mas é uma outra questão, enfim, para entender a complexidade da existência humana. Então tá, o social na arte. A gente vai pegar agora Vygotsky, na teoria de Vygotsky, que você deve ter ouvido falar, que é esse
linguista russo e que disse, né, que nos estudos dele, em que o meio ambiente ele tinha uma influência muito grande no desenvolvimento e no aprendizado, e que o aprendizado acontece até mesmo antes do desenvolvimento, né? Então, os fatores para Vygotsky, os fatores culturais e sociais, eles também constituem a formação da criança e irão influenciar a sua expressão artística. O desenho, ele se relaciona diretamente com o egocentrismo infantil e faz parte da evolução da fala e do pensamento. Se Platão falava da imitação na arte, a modernidade trouxe a possibilidade de ir além dos modelos. E no desenho infantil, essa percepção se concretiza na estruturação simbólica da representação gráfica. Através do desenho infantil, aí a gente volta lá para a sua pergunta, é possível também avaliar o desenvolvimento daquele ser humano, o cognitivo, o emocional, observar defasagens, dificuldades, identificar traumas. A simbologia do desenho, desde as pinturas na caverna da Altamira, que são os primórdios dos desenhos pré-históricos, revela, que fica na Espanha, revela a necessidade do ser humano em se comunicar figurativamente. Piaget, então, vai ressaltar que as crianças desenham muitas vezes como esses pintores primitivos, e usando um único desenho para contar uma história, né, para fazer um desenvolvimento cronológico. A criança não se fixa apenas em uma figura, em uma imagem, mas ele usa, né, o seu desenho para contar uma história. Então, arte e conhecimento artístico. As atividades artísticas, elas devem fazer parte do currículo escolar. A sala de aula é esse espaço de aquisição de conhecimentos que é mediado tanto pelo ambiente quanto pelos símbolos que a gente conhece, né, que foram construídos culturalmente. E através da arte, nós podemos produzir conhecimento? Quais conhecimentos podem ser construídos na expressão artística? Então, essas perguntas, elas vêm e encontram resposta no fato que a arte, ela estimula a imaginação criadora, é espaço de jogo, de descoberta e de aprendizado. Por isso, também as transformações tecnológicas e os usos das mídias no ambiente escolar, eles são bem-vindos quando eles estão produzindo conhecimento, quando estão estimulando a imaginação criadora. A arte, ela pode ser um jogo em que a imaginação criadora da criança amplia a representação da realidade e colabora para identificar o potencial de uso de diversos materiais expressivos. Que ele pode ser o corpo, a voz, o desenho, a escultura, a modelagem, o artesanato. Todos esses materiais são possibilidades de expressão de uma verdade poética, uma verdade artística. E aí a gente vai falar de criatividade, que é um termo parece óbvio, mas nem tanto, né? Porque ao propor oficinas criativas na sala de aula, o educador ele promove o uso de linguagens artísticas que podem desenvolver os alunos do ponto de vista pessoal, cultural e social. Estimula essa posição crítica e a criatividade ela pode estimular a posição crítica e a cidadania. Nós somos seres muito conscientes, mas também nós somos muito sensíveis, nós somos muito influenciados pelas nossas culturas. Então, a gente consegue relacionar, por isso, materialidade, o que é concreto, com a imaginação, com o subjetivo. Somos guiados tanto pela intuição quanto pela inspiração, mas, apesar de termos intuição e inspiração, a gente só consegue realmente desenvolver as habilidades criativas de materialização, quando a gente consegue relacionar e equilibrar as formas, os símbolos e os signos que a gente conhece. Então, os valores e contextos culturais, assim como a maturidade, a espontaneidade e a liberdade, elas influenciam diretamente os processos de criação. Aí eu faço essa pergunta: você identifica a arte como um jogo em que aparecem manifestações criativas? Porque é assim que os teóricos do ensino da arte vão elaborando suas reflexões sobre o uso dos materiais expressivos, para estimular a imaginação. Ou seja, a arte seria uma espécie de jogo da criatividade, jogar com a criatividade do ser humano para aprender, para o aprendizado. Então, a criança brinca, e a brincadeira é sempre um jogo. É uma visão sincrética do mundo e é condicionada.
inicialmente a criança ela não consegue, né, separar muito bem a realidade da imaginação na brincadeira. Mas aos poucos as coisas começam a ser separáveis e a criança vai ser capaz de diferenciar a sua existência do meio ambiente onde ela está. Então, esse é o caminho da criança para encontrar sua própria identidade em novos contextos, para ela poder generalizar, comparar e se projetar para o mundo. Isso vale para a criança, mas vale também para o adulto, né? Porque se o adulto não consegue exercer a sua criatividade, não ter a sua expressão cultural, ela também se perde na sua identidade e não sabe onde ela se encaixa naquele contexto onde ela está inserida, ela não consegue comparar com outras culturas e ela não consegue se projetar, ter uma projeção própria no mundo. O aprendizado ele só acontece através da experiência, precisa experimentar o aprendizado. Se o ambiente fornecer as condições adequadas, qualquer pessoa pode aprender o que quiser. O aumento da capacidade de experimentar ativa o aumento da capacidade de experimentar, ele vai ativar o potencial individual para aprender. E aí, o que significa experimentar quando nos referimos à arte? Né? Então, aqui o desenho da criança, né, mostrando um pouco como essa evolução que vai sendo. Então, esse desenvolvimento com arte é brincar com o ambiente, se envolver totalmente organicamente em um jogo, e esse jogo é o jogo da cultura, da identidade cultural, que vai estimular os níveis intelectual, físico e também, importantíssimo, a intuição. Sim, porque sabe quando a gente tem aquela, né? Ai, tive uma boa ideia do nada, fizemos a coisa certa sem saber? Isso é intuição. Isso aí, na verdade, quando o indivíduo vai além do que ele conhece. É o conceito básico de Vygotsky, que é a zona de desenvolvimento proximal, né? Que é essa distância entre o nível de desenvolvimento real, que eu sei que eu conheço, né? Que essa criança tem, que eu tenho, e o potencial de desenvolvimento que esse indivíduo possui. Nessa zona está a criatividade, né? Essa é a zona de desenvolvimento proximal, é a zona do desenvolvimento a partir da criatividade com espontaneidade e inspiração. Se pensarmos a arte como um esforço da humanidade para integrar diversas formas, tanto do universo físico, da matéria, do corpo, da voz, do canto, do instrumento, e com os ritmos orgânicos da vida, né, com as necessidades orgânicas, nós veremos que ao trazer espontaneidade e inspiração, o jogo ele acaba por organizar nossa expressão artística. Então, quando a gente consegue encontrar esse equilíbrio entre o desenvolvimento material das nossas expressões e o respeito pelos ritmos orgânicos da nossa existência, nós encontramos o ambiente ideal para conseguir exprimir a nossa identidade cultural, a nossa expressão artística. E quando eu falo nós, estou me referindo a nós, adultos, e a criança, né, quando a gente está lidando com uma turma, com uma sala de aula. Através do lúdico, o aprendizado dos conhecimentos artísticos e estéticos se dá com o desenvolvimento da imaginação, das fantasias e dos sentimentos. Com a brincadeira, a criança vive uma situação ilusória e aprende a elaborar seu imaginário. A imaginação ajuda a estruturar o pensamento abstrato. O jogo pode ser, portanto, um elemento para criar consciência de papéis sociais e relações de poder e normas. Ou seja, o jogo criativo na arte e educação, ele pode ser muito útil, como a gente falou antes, para a construção de cidadania, de consciência de cidadania. Desculpa, gente. Expressão artística. O que você entende como expressão artística? Às vezes, diante de um quadro de pintura abstrata em um museu de arte contemporânea ou de um artesanato naif, né, simples, sentimos a dúvida se realmente estamos diante de uma expressão artística, assim como no desenho do nosso aluno. Para nós, algo pode ser bonito, violento, agressivo ou acolhedor, enquanto a pessoa pode ser exatamente o contrário. As pessoas têm percepções diferentes, né, da mesma realidade. A criatividade e a liberdade, eles são elementos fundamentais na arte justamente por isso, porque cada ser humano vai ter uma forma de compreender e de absorver as informações de uma expressão artística. Ao longo da história, os estudiosos procuraram criar essa teoria da arte para organizar, né, o conhecimento na área da cientificar, oh meu Deus, tornar mais científico, né, o estudo da arte. E aos poucos foi evoluindo até para se criar
E isso tem arte que a gente não entende nada. Mas o que é esse não entender nada? Né? Para algumas pessoas, aquilo que para você não significa nada, tem uma composição de cores, por exemplo, que para você não tem nenhum significado, mas que ali está contada uma história, uma expressão, um sentimento. Assim como o rabisco da criança parece não ser nada, mas ali a criança está exprimindo ideias, pensamentos e sentimentos dela. Mesmo que ela não consiga verbalizar, está presente naquele rabisco. Da mesma forma, a arte contemporânea, principalmente, não é essa arte figurativa, ela pode fazer isso. Assim como a música. Você vai numa rave de música eletrônica, para algumas pessoas é intolerável, insuportável, para outras é um prazer enorme ficar ouvindo aquele bate-estaca, porque entra em conexão com o ritmo do corpo daquela pessoa. Enfim, todas as expressões artísticas, elas encontram e elas existem justamente porque elas encontram reverberação em outros seres humanos. É a verdade poética de um ser humano direcionada a outro ser humano. E que não vai ter o mesmo efeito em todas as pessoas, né? Mas as teorias e as metodologias, elas ajudam a identificar e analisar as diversas manifestações e podemos usar tanto aspectos musicais, visuais e corporais para exprimir o que somos, pensamos e sonhamos. Eu vou dar uma corrida aqui porque não tem muita coisa não. Mas vamos lá, mais 10 minutinhos para quem puder ficar mais um pouquinho, por mim, ok. Então vamos lá. Expressão musical, corporal e visual. Vamos ver agora como essas expressões artísticas podem ser observadas. A expressão musical pode acontecer através do canto, tocando um instrumento, ou até descobrindo sons em objetos ou no próprio corpo. A expressão corporal se dá através da dança e suas várias modalidades, como balé clássico, moderno, danças étnicas, tal, tango, né? Mas a expressão corporal ela acontece também nas artes cênicas, na interpretação de um ator. E nós temos a expressão visual, que é como a educação artística tem mais sido estudada tradicionalmente nas escolas, né, que é a manifestação da criatividade através da imagem. Né? E que também tem uma ampla gama de possibilidades: desenho, a pintura, a colagem, a escultura, a modelagem, enfim. Tem várias... eu vou mandar para vocês depois os slides e aí vocês podem ler com mais calma. Então, a estética é uma questão importantíssima na arte, porque quando nós lidamos com expressões artísticas, nós estamos diante de critérios estéticos, critérios éticos, históricos e culturais. E esses padrões, né, estéticos, éticos, históricos e culturais, eles também refletem temperamentos, fatores políticos, ideológicos ou sociológicos. E é por isso, então, que a forma como a expressão artística chega em cada ser humano pode ser diferente, porque tem todos esses padrões a serem combinados e a dialogar entre eles. Né? Mas, muitas vezes, esses padrões são diversos e irreconciliáveis, ou seja, não conseguem dialogar. Né? E aí, então, que o educador pode observar, né, se existe uma verdade poética naquilo ali ou se é simplesmente um nada. Né? Isso é possível, sim, a partir da medida que você vai conseguindo perceber, né, a estética, a ética, avaliar isso, você consegue perceber se existe verdade ali ou não. Então, a expressão artística é a finalização de um processo em que podemos usar a linguagem corporal, verbal, gráfica, musical, exibindo e transmitindo signos com o objetivo de comunicar alguma coisa. Então, mas as questões, a gente tem que lembrar disso, que as questões relacionadas às culturas populares, e por isso que o texto traz muito essa questão da cultura popular, é que sempre, né, historicamente, tem muita resistência social, né, às culturas populares. Mas o ensino da arte ele pode ser transformador nesse sentido quando a atividade pedagógica proposta desenvolve todas as capacidades de expressão criativa da liberdade de criação, respeitando, inclusive, as culturas populares. Né? Aí a gente agora vai observar um pouco alguns materiais, por exemplo, né, que a gente tem, por exemplo, a famosa obra A Fonte, de Marcel Duchamp, que é uma obra de arte, na verdade, um bijadouro, né, masculino, e em que ele fez uma representação que ele chamou de A Fonte. E o que você entende por isso? Né? Então, os teóricos da arte já escreveram livros e livros e análises sobre essa obra de arte. Agora, como cada um percebe isso? Né? Então, a expressão artística é um exercício de liberdade e criatividade, e os materiais que usados eles podem exprimir
formas variadas e diferentes. Cada linguagem artística pode oferecer diversas possibilidades de manifestação. E nós também podemos concluir que essas linguagens podem dialogar entre si, podem se apropriar de objetos estranhos, como um mijadouro, e podem transformar esses materiais em obras de arte. Né? Fala aqui do músico norte-americano Bob McFerrin, que ele faz, né, o vovô faz, né, sons com o seu próprio corpo, então ele utiliza o seu corpo como instrumento musical. É uma nova forma de liberdade artística, de apropriação. Né? A teoria da arte, então, ela diz, né, que o artista pode identificar e usar sempre novos elementos nos mais diversos contextos artísticos para exprimir a sua arte, a sua cultura, a sua representação pessoal de uma realidade. No entanto, na teoria da arte, são identificados materiais expressivos que normalmente são utilizados nas linguagens. Então, enquanto professor, obviamente, nós precisamos conhecer bem os materiais específicos de cada linguagem específica, né? Isso não quer dizer que na escola a criança, assim como disse claramente, a criança não vai ter liberdade em se apropriar, né, desses materiais expressivos específicos de cada linguagem para criar sua representação artística. Né? Nós estamos saindo um pouco desse engessamento, né, do ensino da arte na escola, em que tem um modelo a ser copiado, não dando espaço para a liberdade e a criatividade da criança, porque nós não consideramos talvez aquele resultado final, que para ele é uma produção dele e dá força para a sua identidade, não só a identidade como pessoa, mas a sua identidade cultural dentro daquele espaço, daquele contexto, daquele ambiente que é a escola. Se a gente só propõe que ele copie ou imite, a gente está tolhendo essa capacidade daquele ser humano de expressar a sua individualidade. Né? Porque quando ele consegue produzir, admirar a sua própria produção, ele também vai conseguir aprender a produção do outro e respeitar e admirar a produção do outro. E aí a gente volta para a questão do quê? Da compreensão do outro. E isso, às vezes, assim, o coleguinha admirar o desenho, admirar a dança do outro, ajuda lá na frente aquele indivíduo, aquele adulto, a respeitar a opinião do outro, por exemplo. Né? Tudo está interligado. Então, é importante ter acesso a múltiplos materiais e, com a intervenção consciente e planejada de um educador, fazer com que essa criança se familiarize com ferramentas, equipamentos e técnicas diferentes, né? Além de conhecer tradições, materiais e atitudes dos artistas. Nós podemos concluir que os materiais expressivos eles oferecem condições de serem trabalhados com criatividade e liberdade, quando a proposta do ensino da arte é ir além do uso tradicional das linguagens. Então, a gente aprende quais são o uso tradicional, quais são os materiais expressivos tradicionais, mas a gente se dá a liberdade de ampliar esse uso. Né? Então, eu falo um pouquinho rapidamente das linguagens. Né? A gente tem a linguagem visual, em que verificamos o uso tradicional de tintas, pincéis, aquarelas, papéis, telas, tesoura, cola. Mas o aprendizado artístico pode ser ampliado também diante de observação de técnicas, por exemplo, como a estilogravura, que se realiza uma matriz em madeira, ou trabalhos manuais, como a filtragem de lã, que eu trouxe aqui, para fazer personagem um teatro de bonecos, por exemplo. A linguagem, pulei. A linguagem corporal, né, que principalmente na dança e no teatro pedem uso desse principal instrumento, que é o corpo, mas é um material específico que pode ser ampliado. Por exemplo, a Pina Bausch, essa coreógrafa alemã, ela fazia os dançarinos dançarem sobre a água caindo, tendo uma dificuldade enorme, né, de manifestação desses profissionais, assim também como o uso da terra, da areia. Então, na interpretação teatral também podem ser explorados diversos materiais expressivos, como voz, como movimento, a cenografia, o figurino. Né? Tudo isso vai ser relacionado com o corpo, mas usando outros materiais expressivos. E a linguagem verbal?
A linguagem verbal é aquela que se realiza através da voz, do canto, na fala, aparece na escrita, visual e no corpo. Na linguagem musical existem possibilidades múltiplas, né? Como tocar um instrumento ou inventar instrumentos com materiais e objetos variados, explorar relações sociais e culturais através de roupas, né? Por exemplo, que pode identificar um gênero musical, alguém se veste com uma roupa de hip hop, na hora você identifica que aquele ali é um músico de hip hop, ou imagens que remetem a músicos ou estilos musicais, né? Se a pessoa aparece vestida de Elvis Presley, agora a gente identifica que vai rolar um rock and roll no sentido Elvis Presley. Então, ao abordarmos a imaginação criadora, nós resgatamos, então, o pensamento de Edgar Morin, ao promover que a educação deveria levar em consideração o erro e a ilusão no acesso ao conhecimento. Porque a imaginação ela é essa possibilidade de trabalhar com o erro e a ilusão. É um desafio enorme resgatar a fantasia e a criatividade nos contextos artísticos, valorizando ao mesmo tempo o humano, as relações com o ambiente, o respeito à diversidade e as diversas possibilidades de expressão. Nós podemos aprender a diferenciar o real do imaginário com mais consciência, então, identificando tanto o valor objetivo e subjetivo, e isso é muito importante na hora, por exemplo, de avaliar um aluno, uma expressão artística, é você conseguir ter critérios tanto objetivos quanto subjetivos para fazer essa avaliação, né? Então, eu queria terminar com essa parte do Morin, são 10 minutos. Trago aqui uma frase do Camus. Sem a cultura e a liberdade relativa que ela pressupõe, a sociedade, por mais perfeita que seja, não passa de uma selva. Trago aqui também um pouco de bibliografia, além daquela que a gente tem no primeiro capítulo do livro-texto. Tem outras sugestões aqui de bibliografia sobre cultura e arte e educação. Ok, gente? Tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa agora? Eu dou mais alguns minutinhos para a gente tirar alguma dúvida, alguma questão que de repente não ficou clara. Na aula da semana que vem, a gente vai falar, então, sobre os próximos 2 capítulos. Eu não falei aqui de Salvador, tá? Mas é muito importante que vocês estudem bastante as manifestações artísticas e culturais, principalmente históricas, tá? Sobre as manifestações históricas, né, de como cidade de Salvador. Essas questões são bem importantes para a parada para a prática. Então, estudem tanto esse capítulo, tá? O 1, quanto o capítulo 2, estudando especificamente a não, professora. Ah, ficou bem claro. Ah, tá, não. Dizendo assim, não ficou bem claro, professora. Ah, entendi. Ah, que bom. Então, mas eu queria reforçar com vocês aqui a necessidade também de estudar com bastante cuidado o capítulo 2, como eu estava falando, principalmente as questões históricas, tá, de Salvador, porque podem estar presentes lá na nossa parada para a prática da aula 1. Essa aula foi gravada. Muito obrigada por ter realizado. Eu estava quase indo embora sem gravar a aula. E vocês vão poder, então, ter acesso a ela. Os colegas que não puderam estar presentes hoje vão poder acessar essa aula, ok? Eu vou interromper a gravação.